Olá, pessoal! Nos últimos vídeos eu contei para vocês como eu me tornei consteladora familiar e me encantei pelo conhecimento sistêmico. E hoje eu quero trazer um pouco mais de informações sobre essa abordagem, falando sobre as leis sistêmicas que foram observadas pelo psicoterapeuta alemão Bert Hellinger e nomeadas como ordens do amor. Essas ordens do amor, ou leis sistêmicas, são três fundamentais: a lei do pertencimento, a lei da hierarquia e a lei do equilíbrio. Hoje eu quero falar um pouquinho sobre a lei do pertencimento. E é interessante a gente já perceber de antemão que todos nós seres humanos queremos pertencer. Todos nós temos necessidade de pertencimento. Isso é natural de todo ser humano. Queremos pertencer à comunidade que fazemos parte, à escola que estudamos, ao emprego que temos, aos amigos que temos, né, aquele grupo de amigos, e queremos pertencer aos nossos sistemas familiares. Quando dentro de um sistema há uma exclusão, alguém é banido desse sistema, seja por qualquer motivo, um outro que chega depois, muito provavelmente, pode se conectar com a dor, com a exclusão daquele que foi banido anteriormente. São exemplos de exclusões que costumamos perceber em um campo de constelação: distúrbios patológicos ou físicos, um caso grave, né, tragédias, assassinatos, estupro, um caso de prostituição, um caso também de alguém que foi abandonado por outro, ou seja, um relacionamento anterior foi abandonado para haver um relacionamento, né, no futuro, no presente. Então, são casos de exclusões que faz com que esse sistema entre em desordem, entra em desequilíbrio e faz com que esse que chega depois sinalize, a partir do seu comportamento, que esse sistema está em desordem. E como ele sinaliza isso? Ele pode sinalizar com um comportamento que ele pode adquirir, que ele pode começar a ter uma doença ou um comportamento mesmo semelhante àquele que foi excluído. Então, nós temos casos, né, de muitos que chegam com crise de ansiedade, déficit de atenção, depressão, né, e que muitas vezes pode ter a ver com essa conexão com dores, com exclusões que nós, enquanto no presente, né, nós que chegamos depois, muitas vezes não temos nem conhecimento daquilo que foi excluído anteriormente. E hoje eu quero também, né, nessa observação, nessa abordagem, trazer um caso de uma mulher que buscou a constelação familiar para lidar com um sintoma. O sintoma dela, então, crise de ansiedade. E aí foi muito interessante, né, assim que começamos aquele processo, duas coisas que me chamaram muita atenção. Primeiro, eu pedi para que ela escolhesse dentre as figuras alguém, né, alguma figura para se representar, para representar a si mesma. Como nós temos essas figuras de Playmobil, né, e elas são padronizadas, né, são semelhantes umas às outras, o que muda muitas vezes é a cor, né, da roupa e do cabelo. Ela levou muito tempo para encontrar uma figura para se representar. Então, como tem várias cores, ela levou bastante tempo para isso. Até que, né, chegou um momento que ela se decidiu por uma. E uma outra dúvida muito grande que ela teve foi onde colocar a sua figura. Então, ela colocava em um lugar, não se sentia confortável, colocava em outra, não se sentia confortável, colocava em outra, não se sentia confortável. E aí, o que esses dois primeiros comportamentos me sinalizaram de imediato? De que essa cliente não tinha um lugar. Ela não tinha um lugar naquele sistema. Estava perdida? Estava fora de ordem. Estava em desordem. E por quê? Né? Por que a gente percebe? Justamente porque ela teve muita dificuldade de encontrar um lugar para ficar. Ou seja, qualquer lugar serve ou qualquer lugar não serve. Entende?
E também isso provocava muita ansiedade. No momento em que ela tentava se colocar, ela já se colocava, ela já se percebia com aquela ansiedade. E aí fomos conversando, na busca de uma possível exclusão dentro desse sistema familiar, e em nenhum momento ela se recordava de algo, de alguma tragédia, de alguém que ela tivesse conhecimento que pudesse ser excluído. Em um dado momento, eu perguntei para ela se os pais dela tinham tido algum relacionamento anterior. E foi quando ela me falou que o pai abandonou uma mulher para ficar com a mãe dela, para ficar com a sua mãe. E que esse relacionamento anterior com essa mulher tinha durado muitos anos. E quando ele então conheceu a mãe dela e se apaixonou pela mãe dela, ele abandonou a anterior sem dar muitas explicações. E isso, dentro de um campo sistêmico, nos mostra que há consequências. Por mais que essa mulher não tenha um vínculo sanguíneo com a minha cliente aqui no caso, ela foi excluída daquele sistema. Ela, querendo ou não, fazia parte do sistema do pai dela, de muitos anos de relacionamento, e foi abandonada, foi excluída. Quando eu pedi então que ela trouxesse uma figura para representar essa mulher que foi excluída, ela, naquele momento, só de pegar na figura, só de pensar nisso, ela já se emocionou muito. E imediatamente nós percebemos que a conexão era com essa mulher que tinha sido excluída anteriormente. Então aqui, o que nós compreendemos é que essa inclusão dessa mulher, desse relacionamento anterior, precisava ser incluído. Precisava ser respeitado e honrado, porque com a perda dessa mulher, muitos outros ganharam. O pai ganhou uma nova esposa, a nova esposa ganhou esse marido e a cliente ganhou a vida. Porque se tudo isso não tivesse ocorrido, ela não teria nascido, não teria existido. Então era necessário honrar a perda dessa anteriormente excluída. Honrar, compreender a sua dor. E mais, incluí-la, respeitá-la. Dizer a ela, você faz parte. Todos esses movimentos, então, foram feitos, aqui no campo sistêmico pela cliente, e a partir de então, passos somente ela poderia dar, não é? Mesmo porque a constelação familiar não tem nenhuma pretensão de cura. Aqui eu não posso afirmar que a sua ansiedade foi curada porque ela teve essa reconexão com a mulher anteriormente excluída. Mas algo pode ser válido, algo pode ser dito. Tomar consciência de alguns movimentos sistêmicos nos leva para o mais, nos leva para a vida. E esses passos podem contribuir de maneira significativa para o meu novo olhar para a vida, inclusive para aquele sintoma que até então eu estava, que eu tenho, que eu estou apresentando. Como falei, nenhuma pretensão de cura, mas um a mais uma ferramenta a mais para somar em alguns tratamentos, que são realizados por outros campos, médicos, psicólogos e assim por diante. Então, pessoal, o direito de pertencer, ele é de todos. E os sistemas, familiares, eles nos mostram muitas vezes com comportamentos, com aqueles que chegam depois, o que está em desordem, o que está em desequilíbrio e o que precisa ser incluído para que esse sistema tenha ali o seu equilíbrio novamente retomado, não é? Então, eu espero ter contribuído um pouquinho com essa informação, de como nós podemos lidar com o pertencimento. Se tiver qualquer dúvida, quiser saber um pouco mais, entre em contato, que eu terei prazer em te atender. Até mais!